Glória a Deus, aleluia. Queridos, recebam a graça e a paz do Senhor. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus por essa última noite do ano em que estamos reunidos para mais um período de estudo da palavra. Nós tivemos final de tarde de muita chuva aqui em São Paulo. Possivelmente alguns irmãos foram impedidos de chegar até a casa, mas nós que estamos aqui devemos permanecer com os ouvidos atentos, coração sensível, porque Deus tem uma palavra para nós. Minha palavra de gratidão ao pastor Adson, pastora Alba, e incansavelmente, com as mãos estendidas, tem abençoado a todos nós. Desde já eu quero desejar a todos feliz ano novo, que esse ano de 2021 seja um ano de muito crescimento, de muita bênção, muita experiência com Deus para todos nós, amém? E nessa última noite, seguindo o entendimento do que foi falado nas últimas semanas, eu quero fechar, me sinto muito honrado por isso, falar um pouco sobre Abraão e Sara. Vamos fazer a leitura de um texto em Hebreus capítulo 11 e depois carta aos Romanos. Hebreus capítulo 11, capítulo 11, versículo 11. Depois nós iremos para Romanos capítulo 4. O escritor aos Hebreus, cuidadosamente, inspirado pelo Espírito, colocou muitos exemplos, muitos modelos na galeria dos heróis da fé, composta por 16 personagens. Mas é interessante, o único casal que ele cita é justamente Abraão e Sara. E não é por acaso. Eu acredito que tem alguma coisa de Deus aqui para nós. Abraão e Sara começam como uma só carne. Isso é bíblico. Assim, pois deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eles começam como uma só carne, mas eles terminam como uma só fé. E é por isso que eles estão nessa galeria. Começo pode ser uma só carne, mas a meta é que no fim seja uma só fé. Carta aos Hebreus capítulo 11, versículo de número 11. Quantos querem palavra de Deus, digam amém. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Carta aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, como lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. E você diz amém. Se você puder, diga: fala, Senhor, o teu servo ouve. Pois bem,
um casal, um só chamado, uma só trajetória, um só legado, mas com visitações de Deus distintas. Abraão e Sara têm um chamado, uma trajetória, um legado a ser construído em comum, mas eles têm estações de fé distintas. O tempo da visitação de Deus na vida de Abraão é um, o tempo da visitação de Deus na vida de Sara é outro. A maneira como Deus fala com Abraão é uma, a maneira como Deus fala com Sara é outra. Isso aqui é interessante. Se você ler com cuidado a biografia deste casal, de Gênesis 12:1 a Gênesis 18:32, você vai perceber que só nesses 6 capítulos, nesse curto período, do capítulo 12, versículo 1 até 18:32 de Gênesis, por 20 vezes, vai aparecer essa expressão: falou o Senhor a Abraão, disse Deus a Abraão, disse Deus a Abraão, disse mais, apareceu o Senhor a Abraão, apareceu o Senhor em visão a Abraão, 20 vezes. Se nós colocarmos a bênção impetrada por Melquisedeque a Abraão, nós vamos ter ao todo 21 aparições de Deus, 21 diálogos de Deus com Abraão, do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 18, apenas. A biografia dele continua. Então você percebe que o diálogo de Abraão com Deus, eles têm um canal aberto, eles têm uma conexão aberta. Não é por acaso que o próprio Deus diz que Abraão era profeta e seu amigo. Pois bem, Deus fala muito com Abraão. E aqui eu já quero quebrar um paradigma que outro dia eu ouvi, não aqui, em algum lugar, alguém dizendo assim: eu acho estranho esse povo que diz que Deus fala com eles todos os dias, porque eu vejo Deus falando tão pouco com algumas pessoas na Bíblia. Isso é errado. O escritor aos Hebreus diz que antigamente Deus falou pelos profetas e hoje fala pelo Filho. Deus não fala com quem não ora, com quem não lê a Bíblia, mas sempre que você orar e se pôr com a Bíblia aberta na presença de Deus, Deus vai falar. Quantos creem que estão na presença de um Deus que fala? Aliás, foi Jesus que disse: eu ainda tenho muito para falar. Infelizmente ainda não temos a mente pronta para ouvir. Por 20 vezes Deus vai falar com Abraão, 21 com a bênção de Melquisedeque. Ele tem um canal aberto. É por isso que lá em Gênesis 12:1 Deus aparece a Abraão ainda, vai ter o primeiro contato com Deus, e Deus diz: sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele vai. Se o primeiro desafio de Abraão é ouvir e obedecer uma voz que não conhece, o desafio de Sara é acreditar que quem falou com ele é Deus. Ele parte em direção ao desconhecido, ela parte em direção ao desconhecido, acreditando que ele ouviu uma voz que ele nunca conhecia. Eu penso que o desafio dela é muito maior. Eles começam, entram em Canaã, edificam altares, e no capítulo 12 de Gênesis, versículo 10, deixe sua Bíblia aberta. Gênesis 12:10 diz assim: havia fome naquela terra, e havendo fome na terra, desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto grande era a fome na terra. E quando eles estão se aproximando do Egito, ele diz assim a Sara: vamos fazer um acordo. Na época era Sarai ainda. Você é muito bonita, quando chegar no Egito fala que é minha irmã, porque senão vão me matar por tua causa. Eles entram, e você pode pensar: foi um grande erro de Abraão. De fato foi. Mas a gente precisa considerar o peso, a responsabilidade. E era tudo muito recente, tudo muito novo para Abraão. Em Gênesis 12:8, Abraão acabou de sair do altar, invocou ao Senhor. Gênesis 12:9, ele vai em direção ao Neguebe. Deus está o atraindo para o Neguebe.
Gênesis 12:10 aparece fome na terra, e você pode falar, mas isso era comum? Não. Aparece a fome na terra. Abraão está no começo da sua caminhada com Deus. Ele tem pelo menos, gente, eu estou sendo modesto, muito modesto. Ele tem pelo menos 500 pessoas com ele, sem contar o rebanho e os pastores de Ló, dele. Ele tem pelo menos 500 com ele. Só homens de guerra são 318. Ele precisa gerenciar uma crise econômica que ele nunca experimentou. Ele precisa dar uma resposta rápida na crise, porque na crise prevalece quem tem as melhores respostas, e às vezes quem responde mais rápido. Ele não tem tempo para uma tomada de decisão. A estrutura que pesa sobre ele é gigantesca, são pelo menos 500 almas. Ele acabou de sair do altar em Gênesis 12:8, e estando nesse altar, o Senhor o impele, o impulsiona ao Negueb. Negueb vem do hebraico Negev, é ressequido. Veja o desafio de Abraão. Vamos lá, didática, diga comigo. Princípio da caminhada. Crise econômica. 500 pessoas. E ele precisa responder rápido. Esse é o Abraão que acabou de sair do altar. Ele vê uma crise econômica, 500 pessoas que dependem de uma direção dele. Ele precisa responder rápido. E o Espírito, Deus, o está atraindo para o Negueb, para um lugar seco. Essa região do Negueb aqui nunca foi uma região muito fácil. Todos os livros antigos apresentam o Negueb como um palco de muitas disputas. Tinha uma rota chamada Rota de Sur, que vai dali para o Egito. Mas era um lugar de muitas disputas, muita turbulência. Apesar de ser um deserto, é uma região povoada por amalequita, midianita, edomita, cananeu. É um lugar turbulento. E Deus está levando Abraão. Ele acabou de sair do altar. Vamos lá, diga comigo, ele saiu do altar. E no altar, Deus deu uma direção. Mas a direção de Deus às vezes nos assusta. Ele acabou de sair do altar, recebeu uma direção para o Negueb. E a direção de Deus assusta, porque é fome. E como que num tempo da fome Deus está atraindo ele para um lugar que é seco? É por isso que quando a gente reconstrói esse cenário, a gente entende que não foi assim um erro comum. Abraão errou, foi para o Egito. Calma, olha o contexto. Começo de caminhada, 500 pessoas. Ele precisa ter uma resposta. Deus está impelindo ele para o Negueb, um lugar seco e conturbado, cheio de gente problemática. Esse é o Negueb, chove pouco. Às vezes a direção de Deus vai nos assustar, principalmente nesses tempos desafiadores que vivemos. Não espere direções racionais. Deus leva Abraão, Deus está conduzindo Abraão para o Negueb. Ele fala, eu nesse lugar? Jamais. Só que aqui tem um grande X da questão. Quando Abraão se recusa a continuar descendo, indo em direção ao Negueb, para ele é um lugar ressequido, para ele é um lugar seco, é um lugar com inimigos, é um lugar com pessoas turbulentas, é um lugar conturbado, sim. Mas na rota de Deus, nesse ambiente que parecia ressequido, Deus daria pasto para o povo. Na rota de Deus, esse lugar que é ressequido, que é o Negueb, Deus tinha poços escondidos, Deus tinha água, Deus tinha fontes, Deus tinha recursos. Receba uma palavra no teu coração. 2021 nós estamos entrando com uma perspectiva muito semelhante. A perspectiva é muito parecida, porque todas as previsões, todas as leituras, os prognósticos é de retração, é de encolhimento do PIB, não vai acelerar. E Deus me traz aqui com uma palavra de profeta: para nós haverá pasto, ainda que seja no Negueb. E para nós, no ano de 2021, os pastos ficarão verdes, e ainda tem fontes escondidas que no tempo certo e na hora certa vão aparecer.
águas virão debaixo no ano de 2021. As águas virão debaixo no ano de 2021. E quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Mas eu te disse, a direção que Deus dá por vezes nos assusta. Abraão está no começo da caminhada, a responsabilidade é gigante, o peso é gigante, ele precisa dar uma resposta rápida e ele desce para o Egito. Veja, Deus fala tanto com Abraão, Deus fala muito com Abraão, mas não fala para ele que não deveria ir ao Egito. Isso é estranho. Por mais que você tenha necessidade de apresentar respostas rápidas, sempre haverá tempo para mais uma oração. Quando chega no Egito, os homens levam Sara para o palácio. E eu te disse, Deus fala muito com Abraão. Com Abraão Deus fala, com Sara Deus age. Com Abraão Deus fala, com Sara Deus aparece. A primeira experiência que Sara vai ter com Deus, Gênesis 12:17, coloca aí pra gente. Gênesis 12:17 diz o texto: o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso? Por que não me disseste que é tua mulher? Disseste ser tua irmã, e eu tomei para ser minha. Agora eis tua mulher, toma e vai-te. Faraó deu ordem aos homens a respeito dele, e acompanharam ele, sua mulher e tudo que possuía. Isso aí está nos fotografando os homens de Faraó escoltando Abraão e Sara e toda a sua casa para fora do Egito. Gênesis 12:17. Sara nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas ela conheceu um Deus que entra dentro do Egito, na casa de Faraó, e fere com grandes pragas. Sara nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas ela conheceu um Deus que guarda. Ela conheceu um Deus que protege. Ela conheceu um Deus que, se preciso, fere pessoas, fere terra, para guardar a integridade dela. São manifestações, experiências distintas. Isso nos ensina a priori. Nunca espere que quem está ao teu lado tenha o mesmo nível de experiência que você. Nunca espere que quem está ao seu lado tenha a mesma percepção de Deus que você tem. Mas uma coisa você pode esperar: que para quem está ao seu lado na trajetória da vida, Deus tem manifestações pontuais e específicas, e que às vezes não serão para você. Deus aparece, e a primeira percepção que Sara tem é que esse Senhor, que eu decidi andar debaixo de um chamado, ainda que eu não ouça, Ele continua me guardando, e quando Ele decide me guardar, ninguém toca. Sara tem a percepção que, enquanto ela estiver debaixo da direção, do esconderijo desse Deus, não haverá cativeiro. Ela não será refém de estrutura de Faraó, de ninguém. Ela percebe que Deus não vai medir esforços para preservar a sua integridade e a sua liberdade. Quem entende isso, diga glória a Deus. Essa é a primeira manifestação de Deus a Sara. É um Deus que guarda. O versículo 20 do capítulo 12 são os homens de Faraó escoltando Abrão e Sara para fora do Egito. Quando chega à porta do Egito, a divisa, eles podem dizer: olha, sigam a vida de vocês. Eu penso que aqui aparece o primeiro sinal da fé de Sara. Qual é? Gênesis 13:1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha. Pastor, onde tem a fé de Sara aí? É simples. Você teria disposição de recomeçar com alguém que colocou tua vida em perigo? Irmão, no capítulo 13 de Gênesis, quando Abrão sai do Egito, só o fato de Sara estar ao lado dele, ela me dá uma aula, porque ela apresenta que ela tem fé, disposição para recomeçar. Não é à toa que ela é mãe da fé. Ela é mãe da fé porque às vezes ela nos ensina muito mais com suas atitudes do que com
com suas palavras. Quando eles saem do Egito, é importante olhar o capítulo 3 de Gênesis, porque Abraão precisa de uma nova direção, ele precisa recomeçar. As direções de Deus estão com ele, mas ele acabou de errar a rota. E as direções continuam com ele? Sim. O Abraão que errou a rota, ele continua tendo as direções com ele. Mas Sara é o fiel da balança. Sara é o equilíbrio emocional que Abraão precisa para recomeçar a sua rota em direção ao altar. Se você ler Gênesis capítulo 13, aparece a contenda dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Então veja, eles acabaram de sair de um erro de rota, estão tentando retomar a rota e o ambiente é turbulento, porque imagina os pastores de Ló com sua esposa envaidecida, de carona na bênção de Abraão e Sara. O ambiente turbulento, e Sara está dentro daquele contexto de turbulência, e ela precisa ser o ponto de equilíbrio, porque Abraão vai voltar para o altar. O capítulo 13 mostra porque que esse casal são os heróis, são os pais da fé. Ele é pai da fé, ela é mãe da fé, porque sempre que for preciso recomeçar, eles me ensinam: recomeçaremos juntos no altar. Ela quieta do lado dele silenciosamente. 1 Pedro 3:6 dá uma aula, porque Pedro diz assim, que Sara chama Abraão de Senhor, lhe obedecendo e lhe honrando, à porta do Egito. Ela quase morre, ela quase se perde. Ele errou a rota, ela olha para ele e diz: meu Senhor, para onde vamos? Abraão diz: voltaremos para o altar. Voltaremos para o altar. Voltaremos para o altar. Voltaremos para o altar. É admirável a grandeza do caráter de Sara, porque essa mulher nunca olhou para trás. Sara nunca olhou para trás, em todos os aspectos, não só no aspecto geográfico, como também no sentido de olhar para trás para acusar Abraão do seu erro de percurso. Eu estou falando de Abraão. Você já entendeu por que ele errou a rota? Você já entendeu o cenário? É alto nível. É alto nível de pressão. Mas essa mulher nunca olhou para trás. Sempre à frente. O capítulo 13 é o recomeço de Abraão e Sara. E é interessante isso, porque mal começaram e já precisam recomeçar. É por isso que eles são os pais da fé, porque eles nos ensinam a começar e também nos ensinam a recomeçar. Mal começaram, já precisam recomeçar. E Abraão vai para o altar onde dantes estivera. Se você ler Gênesis 12:9, coloca aí. Depois seguiu Abraão dali para a região do Neguebe, para o lado sul. Quando Abraão sai do Egito, ele decide voltar para a rota que a princípio ele não entendeu, ele se assustou. Ele decide retomar a rota, e Sara está ao lado dele. Pior do que errar é não ter coragem para recomeçar. Pior do que errar é não ter coragem para retomar a rota. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite. Possivelmente nesse ano tão turbulento você se perdeu em alguns caminhos. Esquece o que passou, ainda há tempo de alinhar. Ele errou a rota, mas ele não esqueceu a direção de Deus. Às vezes erramos, mas não esquecemos a direção de Deus. A direção que Deus deu ainda está de pé, ainda está vigente. Então siga. Gênesis 13:4, eles recomeçam e vão ao altar onde dantes Abraão havia invocado ao Senhor. Se em Gênesis capítulo 12, versículo 8, Abraão invoca o Senhor nesse mesmo altar, e quando ele sai desse altar com uma direção desafiadora e precisando gerenciar uma grande crise, nesse mesmo altar, ele invoca o Senhor, e agora ele sai precisando administrar a ruptura entre os pastores de Ló e os pastores dele.
Interessante isso. No capítulo 12 ele vai a esse altar, ser preparado, treinado por Deus para gerenciar crises. Agora ele vai ser preparado no altar para gerenciar essa ruptura. Ele chama Ló e diz assim: não haja contenda, pega a tua esposa, pega os teus e escolhe o caminho. Para onde você for, eu vou para o outro lado. E a grandeza disso, irmãos, é que em Gênesis 13:4 Abraão invoca. Deus só responde depois que ele manda Ló embora. Isso aqui tem outra grande verdade para nós. As pessoas que nos rodeiam, que não estão inseridas dentro do plano que Deus tem para nós, elas têm um potencial de afetar a nossa audição espiritual. Não é por acaso. Em Gênesis 13:4 Abraão invoca. Está aí, Gênesis 13:4. Abraão invocou o nome do Senhor. Coloca os olhos no texto. Gênesis 13:11. Ló escolheu a campina do Jordão e partiu. Gênesis 13:14. Disse o Senhor a Abraão. Então vamos lá, diga comigo. Gênesis 13:11. Ló partiu. E depois que Ló parte, Deus fala. Isso aqui é uma lição para nós, que no ano de 2021, esteja no entorno da tua vida, do teu trabalho, do teu ministério, da tua família, dos teus empreendimentos, estejam pessoas que fazem parte, selecionadas por Deus, porque pessoas que não fazem parte da seleção do crivo de Deus, comprometem, afetam a tua audição espiritual. Primeiro, Abraão diz: Ló, eu te libero, vai. Depois Deus vem e fala. Capítulo 13, Abraão precisa recomeçar, precisa retomar a rota. Sara tem o desafio de ser o ponto de equilíbrio para esse homem. Ele precisa de equilíbrio emocional para voltar ao altar. Até porque, irmãos, olhe para cá, não é fácil isso. Ele acabou de sair do Egito, ele tomou a decisão errada. Sara foi exposta, ele quase perdeu tudo. Pela bondade de Deus lá no Egito, possuiu alguma coisa, ficou rico negociando escravos, mas ele quase perdeu o projeto, a rota, quase desfacelou tudo. E ele sai. Você acha que Abraão saiu de cabeça erguida? Quem de nós que depois que erra aparece de cabeça erguida, batendo no peito, aquele olhar meio cabisbaixo, desconfiado, comedido nas palavras? E Abraão precisava desse equilíbrio para retomar o altar, retomar a direção. Sara está do lado dele. Explode uma turbulência, Sara está do lado dele. Mas depois que ele dissipa, que ele faz cessar esse tumulto de gente, esse alvoroço dos pastores de Ló: tchau Ló, tchau, pega a tua casa, vai com Deus para onde você quiser ir. Depois que o ambiente acalma, fica Abraão e Sara, Deus aparece, sem tumulto, sem alvoroço. Guarda essa palavra no teu coração. Você é Abraão da tua casa. E sabe quando Deus vai aparecer? Quando você fazer cessar o tumulto e o alvoroço de gente em volta de você. Eu sou profeta para você essa noite. Tem muita gente em volta de você e você não consegue ouvir Deus. Abraão fica só com Sara. E aí Deus vem e disse: agora eu vou falar, porque você está em condições de me ouvir. O texto diz que quando Ló vai, Abraão vai mudando suas tendas até os carvalhais de Manre, em Hebrom. Ali, junto aos carvalhais de Manre, em Hebrom, é um verdadeiro refrigério de Deus para a alma de Abraão, um verdadeiro refrigério de Deus para Sara, que já passou por um erro de percurso, por uma turbulência e por uma ruptura. Se Abraão precisava, a mãe da fé também precisava desse silêncio, dessa tranquilidade, desse refrigério junto aos carvalhais de Manre. Vamos olhar para a espada de dois fios e cortar para nós mesmos. Sejamos nós Abraão, levemos a nossa Sara ao refrigério, e que as nossas Saras encontrem em Deus a visão, o entendimento, para ter esse ponto de equilíbrio, para que cheguemos ao lugar do refrigério. Receba essa palavra. Abraão, tem atitude, Abraão, tem atitude,
se separe, Abraão, porque Deus vai te falar e vai te levar aos carvalhais de Mamre, a um lugar de refrigério. Sara, o tempo foi de turbulência e de tumulto, mas Deus, na entrada de 2021, Ele dará refrigério para Abraão, Ele dará refrigério para Sara. Quem entende essa palavra, adore o nome do Senhor. Outra verdade: sempre que Abraão e Sara aceitam recomeçar, dentro em pouco, Deus tem os carvalhais de Mamre, o ambiente do refrigério. Pastor, eu terminei 2020 um caos. Recomece, o refrigério está perto. Recomece, o lugar do refrigério é logo ali. Depois que Ló pega seus pastores problemáticos, pega aquela mulher dele, e isso aqui eu vou te dar uma cereja hoje, irmão. Gênesis 13 é o recomeço de Abraão e Sara. Gênesis 14, após Ló ser sequestrado numa guerra, Abraão vai para a guerra com 318 mais aliados. Ele traz de volta Ló, sua esposa, seus bens, tudo que tinham. Sabe qual a diferença de Gênesis 13 para Gênesis 14? Gênesis 13, Abraão e Sara recomeçam no altar. Gênesis 14, Ló e sua mulher recomeçam em Sodoma. Irmão, Gênesis 13, Abraão e Sara estão recomeçando no altar. Gênesis 14, Ló e sua casa vão recomeçar. Sabe onde? Em Sodoma. Porque tem pessoas que depois que Deus tira do nosso meio, nós vamos descobrir que nunca foram aquilo que disseram que de fato era. O coração de Abraão e Sara está enraizado no altar. O coração de Ló e seus pastores estão enraizados em Sodoma. Gênesis 14, após a libertação, ter sua casa, seus pastores, seu gado, seus bens, tudo de volta. Sabe o que Abraão faz? Abraão pega e vai para junto de Melquisedeque dizimar e cear. Ló pega tudo que tem, abraça o rei de Sodoma e diz: vamos reconstruir nossa cidade. E ele volta para o mesmo lugar. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Sabe por que Deus tira Ló de perto de Abraão, irmão? Porque Ló só serve para pegar carona na bênção, mas não aprende nada. Não aprende nada. Gênesis capítulo 14, Abraão está diante de Melquisedeque, Sara está junto aos carvalhais de Mamre, no seu pleno refrigério, e eu gosto disso. Recebe essa palavra no teu coração. Quando Abraão tira do lado dele Ló, que é uma conexão que ele escolheu, Deus vai trazer as conexões que ele tem. E quem são? Gênesis capítulo 14, aparecem os aliados de Abraão: Aner, Mamre e Escol. Se você ver o nome desses três aliados no hebraico, em suas variantes, você vai encontrar força, vigor, prosperidade. Força, riqueza, virtude, abundância. São sempre essas variantes. Escol é cacho de uva, é videira, é abundância. Mamre é força, é menino. Aner é força também, é vigor, é virtude, é fertilidade. Então quando Ló sai de perto de Abraão, Deus coloca as conexões que ele tem. Enquanto você estiver brigando para ter um Ló, você nunca vai ter os aliados que Deus tem: Mamre, Aner e Escol. Força, vigor, prosperidade, abundância, virtude. E esse término de 2020, esses últimos dias que faltam para acabar o ano, você guarde essa palavra no teu espírito e permita a Deus fazer um filtro, porque a força, o vigor, a abundância e a virtude só chega quando o Ló vai embora. Aleluia.
Abraão volta de uma grande batalha, uma grande vitória. E no capítulo 15 tem alguma coisa muito produtiva aqui para nós. Gênesis 15:1. Veja. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, sou teu escudo, o teu galardão será grande. Você pode se perguntar, por que Deus aparece a Abraão dizendo não temas? Preste atenção nisso. Abraão está junto aos carvalhais de Manre, Hebrom, uma geografia de muitas fortalezas. Ele está em Hebrom, junto aos carvalhais de Manre, cercado de aliados. Manre e Aner e Escol são vizinhos de Abraão. Na sua casa, Abraão tem 318 homens de guerra, nascidos, criados, treinados por ele. Por qual razão Deus aparece a Abraão dentro da sua tenda e diz: não temas? Abraão está num lugar seguro, com uma grande escolta e cercado de aliados. Mas por detrás de um lugar seguro, Hebrom, de uma grande escolta e de seus aliados, ele está fragilizado, intimidado, sem perspectiva de continuidade. A visão humana é de Abraão no auge da sua fortaleza, da sua segurança. Na perspectiva do Espírito, a tenda do patriarca estava sendo bombardeada pelo espírito do medo, pelas flechas do medo, pelas setas do medo. Por isso que Deus aparece a ele com duas expressões. Primeira delas, não temas. Segundo, eu sou o teu escudo. Preste atenção, faz sentido. O texto tem seus códigos. Por que Abraão, estando em Hebrom, uma fortaleza até hoje em Israel, cercado de aliados, 318 homens que faziam a guarda da sua casa, num tempo que ele não tem inimigo nenhum ao redor, precisa Deus aparecer com dois códigos, dizendo: não tenha medo, eu sou o teu escudo? Deus entra na tenda do patriarca para dissipar o medo. Depois de uma grande vitória, depois de tudo que ele já viveu, ele está atacado, paralisado pelo medo. 3 palavras no hebraico definem o medo no Antigo Testamento. A primeira delas é Iari. Isso aparece em Gênesis 3:10, quando Adão diz assim: eu tive medo do Senhor. Aí você pode perguntar: Adão teve medo de Deus? E a ideia dessa expressão aqui tem 5 categorias, e uma dessas categorias aqui é justamente sobre o raciocínio, a previsão intelectual do mal. Isso aqui está no original. Essa expressão aparece 5 vezes, 5 categorias, 5 aspectos, e um deles é a previsão intelectual do mal. Adão não teve medo de Deus, ele teve medo das consequências, mas já era tarde. A segunda definição de medo, que aparece 330 vezes, é justamente essa aqui: é chat, é pânico, pavor. A terceira é morã. Está lá em Isaías 8:12, quando a mão do Senhor vem sobre o profeta Isaías, e Deus diz assim: não teme o que o povo teme. Deus está dizendo a Isaías: não tenha medo do que o povo tem medo. Não tenha medo. A tenda de Abraão está sendo açoitada. O medo não é apenas um sentimento, é um espírito. E naquele tempo, a tenda do patriarca está sendo bombardeada pelo medo, que paralisa, que rouba a visão, que mina a ousadia, que mina as iniciativas. Guarde uma palavra no teu coração hoje. O tempo que nós vivemos, o ano que nós vivemos, foi um ano que recebemos ataques do espírito do medo, do começo até o fim. Mas Deus desce na tenda para dizer: não é para ter medo, Ele está à nossa frente. A verdade é escudo e broquel, e as flechas do medo serão dissipadas, e Deus te dará um revestimento de autoridade, um espírito de ousadia. Não é para ter medo, é para olhar para o ano que entra cheio de ousadia, porque Deus está à frente e nenhum mal nos tocará.
o medo do Covid, é o medo do desemprego, é o medo de não pagar as contas, é o medo de perder alguém, é o medo de não acontecer, é o medo de não abrir, é o medo de não conquistar, é o medo de não terminar. Abraão está bombardeado pelo medo, mas Deus desce hoje para dizer: não é para ter medo, não temas, eu sou escudo da casa, não temas, eu estou à frente, Ele é o nosso escudo, não é para ter medo. A palavra medo vai aparecer no Novo Testamento numa expressão muito conhecida nossa, que é phobos. Phobos, de onde vem fobia. Medo aparece com outra variante no Novo Testamento, que é phoberos, pânico, terrivelmente assustador, a ponto de chegar ao desespero. Abraão está assim, na trajetória da fé. Nós precisamos discernir o que acontece em nossas tendas. Por que que em alguns momentos o ambiente fica pesado? Por que que em alguns momentos nos inquietamos dentro de nossas casas? Por que que em alguns momentos parece que vamos nos sentindo sufocados, intimidados? Abraão não está enxergando absolutamente nada. Olha, Abraão está dizendo assim: Senhor, tudo que eu tenho vai acabar em Eliezer. Ele não consegue enxergar a continuidade da promessa, ele não consegue enxergar a promessa concluída. Nós precisamos discernir que há momentos que recebemos flechas do medo, vamos nos sentindo sufocados, enfraquecidos, um excesso de preocupação, a ansiedade vai tomando conta, e nessa hora você tem que se lembrar que Deus está à nossa frente, a verdade dele é escudo e broquel. Deus entra na tenda, Deus desce. O capítulo 15 é uma visão que dissipa o medo. Capítulo 15, Deus aparece em visão. É uma visão que dissipa o medo. Receba essa palavra no teu coração, porque isso é profético. Deus te dará uma experiência, uma visão para dissipar todos os seus medos. O Espírito de Deus nos fala de uma forma clara. Não é para ter medo do próximo ciclo, não é para ter medo do próximo ano. Deus vai te dar uma visão que dissipará o medo. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus conhece seus medos, mas Deus vai te dar uma visão tão poderosa para dissipar o medo. Capítulo 15, Deus aparece a Abraão e diz assim: olha, não temas, o teu galardão será grande. Abraão não precisa de dinheiro. A ideia de galardão aqui é continuidade, é recompensa do trabalho, é recompensa do trabalho executado. Deus entra na tenda, dissipa o medo, chama Abraão para fora da tenda, amplia a visão e falar coisas grandes acerca da tua casa. Diga comigo: Deus entrou na tenda, dissipou o medo, ampliou a visão, ainda garantiu um futuro. Quantos creem que isso é profético? Quantos creem que hoje Deus entra na tenda, dissipa o medo, amplia a visão e ainda garante que o futuro está reservado? Dias de paz, dias de honra. Capítulo 15. Deus aparece a Abraão na tenda. E é interessante isso aqui. Abraão nesse tempo ainda sofre os ataques desse espírito do medo. Está intimidado, fragilizado, sem perspectiva de continuidade. Mas e Sara? Sara está na mesma tenda. As mesmas pressões que Abraão recebe, Sara também recebe. Mas e por que Deus não fala com Sara nesse momento?
Daqui a pouco você vai entender. Deus aparece a Abrão, diz assim: Abrão, essa terra que você está, eu vou te dar por herança. O que Deus está dizendo a Abrão? Abrão, esse ambiente que você é tão bombardeado pelo medo, tem uma herança para você. O medo muitas vezes nos intimida, nos faz retroceder. Se você está sentindo medo em algum ambiente, em algum lugar, você teve medo, vontade de recuar, guarda isso em teu coração. Tem segredo de Deus nesse lugar. O lugar que Abraão sentiu maior medo, Deus está dizendo, é tua herança. Quem foi que disse que no território da tua herança você não vai sentir medo? Mas Deus dissipa o medo, inspira um posicionamento e diz: não é para sentir medo, é para ter consciência que eu prometi a terra e eu vou entregar a terra. É possível que você já esteja como Abraão e Sara, peregrinando na geografia da tua promessa, vivendo tempos de muito medo como vivemos, e aí Deus está dizendo: quem diz que na terra da promessa você não vai sentir medo? Mas quando o medo bater, se lembre que há um Deus, que é teu escudo, que dissipa o medo, que amplia a tua visão e diz: a promessa ainda está de pé. Capítulo 15, versículo 12. Deus manda Abraão oferecer uma oferta. Ele precisa matar uma cabra, um cordeiro de 3 anos, e partir as metades e deixar as metades. Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol, cai um sono profundo sobre Abraão, espanto e escuridão sobre ele. Deus fala, Deus faz uma nova aliança. Em Gênesis 15, 17 diz assim: posto o sol, houve trevas. Posto o sol, houve densas trevas, trevas cerradas. Posto o sol, houve densas trevas. E um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Gênesis 15, 12. Final da tarde, irmão, não teve pôr do sol, aquele pôr do sol alaranjado. Nesse dia, o sol sumiu e escureceu abruptamente. Gênesis 15, 17, continua essa visão. Escureceu de uma forma radical, a lua não apareceu, houve um eclipse lunar nesse dia. Quem aqui já viu um eclipse lunar? O eclipse lunar aqui não foi parcial, foi total. Para isso acontecer, sol, lua, terra no meio, os 3 têm que estar alinhados na sua órbita. Nesse dia, quando Abraão termina de apresentar uma oferta ao Senhor, põe-se o sol, a lua não chega, ela está encoberta. Um eclipse total, ele dura em média 1 hora. Nesse dia, Deus não apenas dissipou o medo, como aparece Abraão, como uma chama de fogo, como uma tocha fumegante, no meio de um eclipse. Sol, terra e lua estão alinhados, e Deus está passando como fogo entre as metades, e Abraão está vendo um Deus que aparece como fogo. Antes de Elias ver o Deus do fogo, Abraão já tinha conhecido o Deus do fogo. Sol, lua, terra estão alinhados, e Deus aparece como que dizendo a ele: Abraão, você pode não estar entendendo que esse alinhamento não é apenas da órbita. Eu desci para alinhar a tua expectativa, eu desci para alinhar a tua vida, eu desci para alinhar a tua visão, eu desci para alinhar a tua expectativa, eu desci para trazer alinhamento na tua história. E naquele dia de um eclipse, Deus passa como fogo, e Abraão conhece o Deus do fogo, o Deus de promessa, o Deus que dissipa o medo, o Deus que alinha todas as coisas. Glória. Há uma palavra profética. Deus
não permitirá que finde esse ano sem que haja alinhamento na tua história. Sem que haja alinhamento na tua história. Não se tratava só de um eclipse. Era o dono do céu, da terra, do sol, da lua, das estrelas, que desceu do trono e disse: deixa eu dar uma alinhada nas coisas aqui para Abraão. Deixa eu dar uma alinhada nas coisas. Esse alinhamento, preste atenção nisso. O alinhamento para que haja o eclipse lunar, o alinhamento é de 5 graus. 5 graus. Que faz a lua passar por detrás da órbita, a órbita da lua passar por detrás da órbita da terra, e ela não perder seu brilho. É uma diferença de 5 graus. Naquele dia, Deus deu um alinhamento de 5 graus. Parece pouco, sim ou não? Mas 5 graus é o suficiente para trazer um alinhamento na órbita e na tua história. Deus trouxe um alinhamento. Sol, lua, terra no meio, alinhados. As ofertas de Abraão partidas e Deus no meio alinhado. Era Deus passando como fogo no meio da oferta, a terra alinhada entre os astros e Abraão alinhado no centro da vontade de Deus. Esse foi um dia de alinhamento em todas as áreas. É Deus entre as ofertas, Abraão no centro da presença, sol, terra e lua alinhados. Deus trará um alinhamento sobre tudo. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. Quem entende essa palavra, adore o Deus de Israel. Deus passa como fogo entre as metades, como que dizendo: Abraão, sou eu que ilumino, sou eu que aqueço. Tantas aparições Deus poderia reservar a Abraão naquele dia. Por que ele aparece como um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo? Irmãos, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Era fogo para todo lado. Deus vai se apresentar na tua história como aquele que alinha e como aquele que passa como fogo. Termina essa experiência gloriosa de Abraão. Irmãos, com todo respeito, Elias viu fogo descer do céu. Abraão viu um eclipse e Deus passar como fogo entre as ofertas diante dele. O espetáculo de Elias foi público, o de Abraão foi particular. Desculpa, Abraão habita, tem suas tendas junto aos carvalhais de Manre. Isso aqui que eu quero que você guarde no coração. Onde acontece isso? Ali do lado da tenda, ali pertinho. A tenda está aqui. Um pouco mais ao lado tem os carvalhais de Manre. Abraão vai pegar a sua oferta e vai preparar ali próximo da sua tenda. Um pouco mais do outro lado, os servos estão assustados, olhando. Nunca vimos um dia como esse, que tudo escureceu. O que está acontecendo? Eu fico imaginando os servos, 500 pessoas que acompanhavam Abraão, não entendendo o que está acontecendo, que o dia virou noite, a lua sumiu. O que está acontecendo? Sara deve estar na tenda também, observando o burburinho que está acontecendo ali. E está acontecendo tudo por causa de Abraão. Do lado da tenda. Por isso que eu falo que são visitações distintas. Do lado da tenda, Abraão está vendo Deus passar como fogo e no meio de um eclipse. Mas dentro da tenda, Sara continua amargurada. É por isso que Gênesis 16, quando começa, o que está escrito aí?
Sara chama Abrão e diz assim: o Senhor me impediu de ter filho. Toma Agar, a minha serva, coabita com ela e eu vou ter herança. Irmãos, Deus acabou de fazer um eclipse, um show para Abrão. Deus acabou de descer na terra como fogo, falou 7 vezes com Abraão. E Sara está amargurada, dizendo que Deus não está fazendo nada. O Senhor me impediu. Depois desse show que Deus deu para Abrão, aí você sabe o que Abrão faz? Ele vai e toma Agar, coabita, nasce Ismael. Eu não posso recriminar Sara. Se lembre, por isso que eu falei no começo que são estações, visitações distintas, experiências distintas. Essa Sara que hoje oscila é a Sara que lá no 13 foi o ponto de equilíbrio para ele recomeçar. Então precisamos ter esse nível de maturidade. Abrão está vendo fogo, Deus como fogo, um eclipse, ouvindo Deus à vontade naquele dia. Mas 2 capítulos, 3 capítulos atrás, se não fosse a fé, o silêncio, a maturidade, tudo que Sara deu, ele não teria vivido essa experiência. No capítulo 12 é Abraão que oscila. No capítulo 16 é Sara que oscila. São manifestações, estações distintas. E por isso que esse casal é o pai da fé que eles nos ensinam. É possível que hoje teu Abraão pode estar oscilando. Mas ontem, quando você oscilava, Sara, ele te conduziu para o altar. É possível, Abraão, que hoje tua Sara esteja em crise existencial dentro da tenda. Mas não se esqueça que quando você colocou os pés pelas mãos e perdeu a rota da vida, Sara silenciosamente estava do teu lado dizendo: vamos para o altar, porque lá é o recomeço de tudo. Oscilações acontecem enquanto eles ainda não são uma só fé. Eu penso que Abrão, até o capítulo 17, ele vive um momento de experiências individuais. Ele, Deus, glória a Deus por isso. Essa experiência gloriosa, um eclipse, Deus como fogo, tocha de fogo que fumega entre as metades, fazendo alianças, fazendo ele enxergar o futuro. Mas o que ficou quando esse ambiente de experiência dissipou, cessou? O que ficou quando acabou a experiência? Qual o efeito disso? Qual o impacto disso? O que essa experiência vai produzir dentro da tenda? Até o momento da vida, a experiência de Abraão tocava muito mais ele. Mas esse é o X da questão. Quando termina o ambiente da experiência, da liturgia, do culto, da palavra, das ministrações, do profético, o que a gente leva para dentro da tenda? Qual o nível de transformação que a gente leva para dentro da tenda? Irmãos, Abraão volta para dentro da tenda. Sara continua bombardeada pelo mesmo medo que ele sentia há tempos atrás. Só que ele não proporciona mudança, ele não transmite os códigos, os decretos, as alianças de Deus. Guarde isso no teu coração. Aprende a abrir a tua boca dentro da tua casa e liberar os decretos de Deus, as alianças de Deus, os códigos de Deus. Sara está sufocada dentro da casa. Eu não vou ter filho, não vai acontecer. Gênesis capítulo 16. Me dá 10 minutos e eu termino. Gênesis 16 e 3. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Por que eu não recrimino Sara, apesar de entender que ela errou e feio? Irmãos, é o primeiro erro dela em 10 anos. É o
primeiro erro dela em 10 anos. Diga para alguém, está entendendo o manto? O primeiro erro dela em 10 anos. Está certo que por causa desse erro, depois de 10 anos, ela vai ficar mais 13 na prova. Mas isso eu conto outro dia. É o primeiro erro dela em 10 anos. Abraão já tinha errado, ela não. E às vezes a gente precisa quebrar esse mito da super espiritualidade. Quem mais ouve Deus é quem erra primeiro. Duas perspectivas eu termino, para a gente ficar de pé e orar. No capítulo 16, apesar de uma profunda crise existencial, é a segunda manifestação da fidelidade de Deus na vida de Sara. No capítulo 12, a primeira manifestação da fidelidade de Deus. Deus preserva Sara, Deus protege. Ela conhece um Deus que é protetor. No capítulo 16, Agar fica gestante, humilha Sara. Sara manda ela embora. E lá no deserto o anjo aparece a Agar e diz assim, Gênesis 16 e 9. Disse o anjo do Senhor a Agar: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Onde eu vejo a fidelidade de Deus aqui? Sara está numa profunda crise existencial, acabou de cometer um erro gravíssimo, mas Deus preserva a autoridade dela. Deus está dizendo, continua sendo senhora. Porque Deus se relaciona com Sara pelos 10 anos de fé que ela não pisou um dia fora da linha. Agar está vendo uma mulher tirana, hostil. Deus está dizendo, volta para a tua senhora e te humilha. É a segunda manifestação da fidelidade de Deus na vida de Sara. Sara é senhora. Onde estão as Saras do seu lar aqui? Escute isso, você é senhora da tua casa. Senhora. E Deus sabe os momentos de crise existencial que Sara tem. Deus sabe que tem Saras aqui que já estão também há 10 anos. Completar uma década aguardando uma promessa não é fácil. Mas mesmo na crise existencial, Deus preserva e diz, Sara é senhora. Capítulo 16, Sara aparece como senhora. Diga comigo, senhora. No capítulo 17, Deus muda o nome de Sarai. É Sarai, agora vai ser Sara. Sarai é minha princesa. Abraão, quando chama de Sarai, diz é minha. Quando se torna Sara, passa a ser princesa. Deus está dizendo em código, agora você não vai dizer mais que ela é tua, agora ela é do meu propósito. No capítulo 16, Sara é senhora. No capítulo 17, Sara é vista como princesa. No capítulo 18, Sara é vista como serva. O capítulo 18 é o ápice da construção da identidade de Deus em Sara. Quanto tempo demorou? 24 anos. Em 24 anos, Sara foi vista como senhora, como princesa e como serva. Isso aqui é uma aula de Deus para todos nós. Abraão, dê tempo ao tempo. Deus vai fazer tua Sara senhora, tua Sara princesa, tua Sara serva. A identidade de Sara apresenta essas 3 facetas. Por isso que ela é mãe da fé e um dos tipos da igreja. Porque a igreja é vista como senhora, a igreja é vista como princesa, mas a igreja é vista como serva. Abraão deixa de ser pai exaltado para se tornar pai de multidões. No capítulo 18, Abraão está à entrada da sua tenda, ao calor do dia. Vem 3 homens. Ele percebe que aqueles homens não são comuns. Ali é uma própria teofania e uma das mais
brilhantes da Bíblia, porque é uma teofania, é uma tipologia da Trindade. São 3 varões, ele percebe de longe e ele corre. E ali não é apenas o ápice da identidade de Sara, mas também de Abraão, porque ele aprendeu. Capítulo 12, 13, 14, 15, 17, as experiências são dele. No capítulo 18, quando ele vê aqueles homens, ele corre e chama Sara, porque ele diz: eu aprendi. Agora somos nós dois no mesmo ambiente, na mesma experiência, no mesmo nível. Dessa vez não, Sara, dessa vez você não vai ficar dentro da tenda de braço cruzado enquanto eu vejo a glória de Deus. Ele corre e diz: Sara, vem 3 varões, amassa 3 medidas de farinha, é uma para cada um desses homens. Coloca a mesa debaixo dos carvalhais de Manre, é o próprio Deus que vai sentar ali. Quando a identidade dela está plena, ela não está mais perdida, amargurada em casa. É a única mulher que serviu Deus. Comer pão com Deus é bom. Ser nutrido com o pão do céu, como foi Israel no deserto com maná, como foi Elias que o anjo trouxe pão cozido em brasa, é bom. Agora Sara fez o pão para o próprio pão comer, para o próprio pão da vida comer. Sara colocou pão na mesa para Deus. Por incrível que pareça, Deus sentou naquela mesa. É aí que eu falo. Durante 24 anos, Abraão ouviu Deus mais de 20 vezes. É a primeira vez que Sara vai ouvir agora. Ela ainda ri, porque ela ouve de trás da tenda que vai nascer Isaac. Mas a identidade dela está pronta. Ela é senhora, ela é princesa, ela é serva. 24 anos para que a construção da identidade, da chamada, fosse plena. Nada na vida cristã é da noite para o dia. Mas eu estou certo que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la. Eu termino a minha palavra dizendo: o que é Isaac? Pastor, quando Isaac nasce? Isaac nasce quando Abraão e Sara chegam ao mesmo nível de fé. Isaac nasce quando Abraão e Sara chegam ao mesmo nível de fé. Por isso que o inimigo luta tanto para que haja esses desencontros. Mas quando chega ao mesmo nível de fé, vem Isaac. Você leu comigo Hebreus 11:11. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a idade avançada, porque teve por fiel aquele que prometera. Romanos 4:18 em diante. Abraão creu em esperança contra esperança, tendo seu corpo amortecido. Sara, idade avançada, mas ele não duvidou da promessa por incredulidade. Foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, crendo que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Sabe quando Isaac nasce? Quando ambos, Abraão e Sara, têm as mesmas marcas do tempo e o mesmo nível de fé. As mesmas marcas do tempo e o mesmo nível de fé. Você chega em casa hoje, olhe para a tua Sara e diga: receberemos as mesmas marcas do tempo, chegaremos ao mesmo nível de fé e teremos o nosso Isaac nas mãos. A igreja fica de pé. Isaac nasce quando Sara sofre e sente, traz as marcas do tempo. Oh meu Deus, Abraão tem as marcas do tempo. Não apenas tem as marcas do tempo, como tem as marcas do silêncio de Deus. Por causa de Ismael, Deus fica 13 anos em silêncio com os dois. Mas eles têm um código de cumplicidade.
eles não apenas recomeçam junto, como enfrentam o silêncio de Deus junto.